Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Nós desembarcamos em Corumbá e viemos dirigindo esse veículo desde Corumbá até aqui na pousada Caimã, que fica a cerca de 40 quilômetros de Miranda. Eu quero mostrar para vocês as primeiras impressões ao dirigir essa nova picape. Bom pessoal, estamos começando aqui a primeira avaliação, as primeiras impressões ao dirigir da nova Silverado. Essa Silverado que chega aqui no Brasil é aquela que eu já apresentei para vocês estaticamente lá no evento em Porto Alegre. Então vocês já conheceram ela por fora, viram todas as funcionalidades e tecnologia que estão embarcada nela. Mas contar um breve histórico aqui. A Silverado no Brasil ela começou em 97, quando utilizou o chassi da D20 e a carroceria da então Silverado americana, que era a plataforma GMT 400. E foi adaptado pelos engenheiros aqui do Brasil os motores 6 cilindros, tanto o BMW M turbo diesel quanto o 4,1 litros, que era o antigo motor do Opala, o antigo no caso do Ômega na época, que já era a versão injetado, né? E ela ficou lá uns 5 anos, 6 anos em produção. A GM parou de produzir Silverado no Brasil, mas a Silverado continuou sendo produzida nos Estados Unidos e avançando de plataformas. Teve a GMT 800, a 31XX, até que chegou nessa daqui, a T1XX. É uma plataforma que engloba o que tem de melhor em termos de tecnologia. Continua sendo uma picape, o tamanho full size, né? Seja, tamanho grande de picapes americana. A Silverado é o Chevrolet mais vendido nos Estados Unidos. Dessa plataforma sai também o GMC Sierra, sai o Cadillac Escalade, sai a Suburban, sai a Yukon, ou seja, outros modelos que derivam também dessa mesma plataforma. E agora a GM decidiu trazer aqui para o Brasil, fazendo talvez um primeiro experimento, já que teve aí um grande sucesso a Ram 1500, a Ford F-150 também fez bastante sucesso. Ela trouxe essa versão que é importada do México, com a vantagem de que ela não paga imposto, né, de importação, aquele imposto de 35%, por causa do acordo comercial com o México. E ela traz somente com o motor 5,3 litros, injeção direta, gasolina. Esse motor tem uma série de recursos a mais para melhorar o consumo. Um deles é a desativação dos cilindros. Enquanto no passado ele só fazia a desativação ou de 4 cilindros, ou funcionava, né, ou com 4 cilindros ou com 8 cilindros, agora eles têm novos recursos tecnológicos que eles têm uma combinação de até 17 maneiras de cortar os cilindros. Então pode cortar 2 cilindros apenas, 3, 6, dependendo da configuração, dependendo da maneira como você está andando com o veículo. E justamente isso aí é para melhorar a parte de consumo e melhorar principalmente a parte de emissão de gases. Minha primeira impressão aqui, né? Acelerando, estamos aqui no Pantanal, saímos de Corumbá em direção a Miranda e depois vamos pegar o trecho de terra para dentro do Pantanal, em direção aqui da Uana. Eu já andei cerca de 100 quilômetros como passageiro, achei o veículo bem confortável. Agora que conduzindo o veículo, o conforto continua bom, a posição de dirigir é muito boa. Outra coisa, você tem o heads-up display, né? A projeção das informações no para-brisa também é num tamanho bem grande, fica fácil de você se localizar. Ali, inclusive, ele mostra a parte de navegação. Então está me dizendo ali que, ó, daqui 67 quilômetros nós vamos sair à esquerda numa rotatória. Então é bem interessante essa parte. E ainda falando do desempenho, o câmbio, ele é um câmbio automático de 10 marchas.
é um projeto conjunto da Ford com a Chevrolet, com a GM no caso. É o mesmo que é utilizado na F-150, no Camaro, no Mustang, em outros veículos das duas marcas nos Estados Unidos e por aí afora, que utiliza esse motor V8 e tem câmbio automático. É um câmbio bem moderno, o conjunto câmbio-motor, você percebe que conversam bem, é bom de dirigibilidade, é bem agradável ao dirigir aqui, ao acelerar, as retomadas de velocidade. A única coisa que tem, você tem aqui as borboletas atrás do volante, que você imagina, eu tenho um câmbio manual. Não, se você coloca aqui no modo L, basicamente você faz as trocas de marcha, mas você limita qual que é a marcha máxima que você vai utilizar. Isso aqui é muito bom para quando você está puxando alguma carga mais pesada, ou quando você está fazendo uma descida ou até mesmo subida de serra, para você não ter, cada pouco, né, o câmbio troca uma marcha para cima, se acelera, ele troca uma marcha para baixo. Em termos de visibilidade, a GM, né, a Chevrolet, adotou de trazer esses retrovisores monstruosos aqui, que ficam quase que meio metro para fora do veículo aqui. A grande vantagem desse kit, né, isso aqui é uma opção que você tem na Silverado, é que quando você está puxando um reboque um pouco mais longo, você acaba tendo uma visibilidade melhor por esses espelhos retrovisores. Lembrando que essa picape ela tem uma capacidade de carga de 715 quilos, que seriam 5 passageiros, 350 quilos e mais 365 quilos na caçamba. Mas ela tem uma capacidade de reboque de 4.120 quilos. Na parte de modos de condução, a gente tem aqui 3 modos. O modo normal, que é o que eu estou dirigindo agora, tem o modo esporte e tem o modo fora de estrada. Eu estou deixando no modo normal. E na parte de tração, você tem, ela é primordialmente tração traseira, mas você tem a opção de deixar em automático, que ele divide a potência entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro de acordo com a condição que você está dirigindo. Se você deixando em alto, nessa condição que nós estamos aqui, uma estrada reta, plana, em velocidade de cruzeiro, ele praticamente está colocando toda a potência apenas no eixo traseiro. Então ele vai fazendo essa comutação automaticamente. Então é bem interessante. Isso acaba dando mais estabilidade também. Na hora que você excede um pouco mais a velocidade, eu sinto o carro bem na mão, a picape bem na mão. Ela tem direção com assistência elétrica, tem aquele modo de permanência em faixa, que ajuda também a qualquer pequena distração, traz você de volta para o centro da faixa. Tem controle de cruzeiro no modo adaptativo, que ele acompanha, né, a velocidade do carro à frente, com a condição que você tem ainda detector de obstáculo à frente e frenagem autônoma de emergência. Na parte aqui da central multimídia, essa é uma outra modernidade que a Chevrolet introduz agora no Brasil através da Silverado, que é o Google Residente. Então você pode trazer o teu perfil do Google para cá e todos os teus ajustes, todos os teus contatos, os teus caminhos normais que você anda, já vão estar todos aqui espelhados nesse sistema. Você não precisa fazer o espelhamento do seu celular. Ainda falando da parte de visibilidade traseira, ela tem esse recurso aqui também, né, do espelho retrovisor. Você pode comutar ele entre um espelho retrovisor normal ou então, mirando para cá, ele vira uma câmera de ré aqui que você vai assistindo tudo que está acontecendo ali atrás. Vou fazer uma pequena retomada de velocidade aqui, só para ver a parte de ruído também. Legal. Acelerou, ele vai a 5.500, faz a troca de marcha e vai crescendo. Você não percebe nenhuma
vibração excessiva aqui dentro da cabine ou ruído excessivo aqui dentro. A picape cresce de velocidade bem rapidamente. Eu acho até que a F-150 cresce um pouco mais rápido, tem um pouco mais de pegada do que essa Silverado. Mas ela não fica atrás não, viu? Acho que para as condições Brasil e as condições em que os usuários, né, desse tipo de picape vão ter no Brasil, ela está com um compromisso bom. A parte do volante, aquilo que a gente já conhece, o volante multifuncional, computador de bordo, aqui o quadro de instrumentos é bem visível, posição de dirigir, conforto dos bancos também é outra coisa que agrada no primeiro momento, todos os ajustes elétricos e você pode memorizar tudo. E o conforto térmico, nós estamos lá fora com 43 graus. E para ajudar um pouco mais nesse conforto, tem também os bancos que têm refrigeração. Na verdade, os dois bancos dianteiros aqui, eles têm refrigeração e tem também aquecimento. No caso aqui, nós não vamos usar aquecimento, né? Agora nós entramos num trecho aqui da estrada que está bastante remendado. Tem até uma placa ali atrás dizendo que a rodovia é em conservação, mas aí dá pra gente ir vendo a realidade do Brasil, né? Essa buraqueira, esses remendos todos e como que a picape Silverado vai passando por isso. A princípio ela passa bem, você não percebe nenhuma aspereza mais pronunciada ou falta de absorção de impacto. Essa pista aqui é bem ondulado também, ela movimenta, bem paralelo, né, os dois eixos em termos de movimentação. Você não sente nenhum arremesso na traseira, ou por estar sem carga, ela poderia até se parecer um pouco mais dura do que ela é, mas não, ela vem bem confortável e bem estável, se movimentando muito bem. Lembrando que ela utiliza na dianteira é uma suspensão de duplo braço sobreposto e na traseira com molas helicoidais na dianteira, barra anti-rolagem, e na traseira é o tradicional eixo rígido com molas, feixes de mola nas laterais. Então é muito bom esse ajuste que o pessoal de suspensão lá dos Estados Unidos conseguiu dar para essa picape. E bom também é o sistema de direção. Ele tem aquela progressão de esforço em função da velocidade, né, indexado à velocidade, e ele vai bem, tem uma boa centragem, isso é uma coisa que eu gosto também. Ele é bem positivo em termos de centragem, não chega a ser um Porsche ou um Audi, né, que é super positivo, mas é bem confortável para dirigir essa picape. E o que eu vi também fazendo as manobras na hora que nós estacionamos e para sair com o veículo, ele é bem leve em termos de esforço de direção. Logicamente, uma picape desse tamanho, você não pode esperar um diâmetro de giro espetacular, mas aqui ela tem 16 metros de diâmetro de giro, que não é ruim para uma picape desse tamanho. Agora, o que me incomodou um pouquinho é a parte de modulação do pedal de freio. Ele me pareceu um pouco pesado, mais pesado do que o normal. Não chega a ser um caminhão, mas poderia ter uma modulação com um curso um pouquinho mais suave. Obviamente, a eficiência, né, ou a eficácia do freio é boa. Afinal de contas, utiliza disco ventilado nas 4 rodas. E em termos de consumo de combustível, essa é outra informação que talvez quem vai pagar 520 mil reais numa picape dessa não está muito preocupado, mas é uma informação que muita gente quer saber. Nesses 70 quilômetros que eu já estou dirigindo essa picape, eu vim aqui alternando os modos de condução, hora em modo esporte, hora em modo normal, dando umas aceleradas para ultrapassar, então não vem numa velocidade constante. Meu consumo acumulado está em 7,5 km por litro. Fazendo uma projeção lá para o meu caminho normal, São Paulo-Campinas, isso deve dar uns
uns 9 km por litro. Muito próximo do consumo que eu fiz também com a F-150. Então nesse ponto elas estão bem equivalentes. Sem considerar também aqui que nós estamos com 43 graus de temperatura externa, que isso aí para consumo de combustível é um crime, né, meu? Porque você está pegando só ar quente na admissão do motor. E ainda falando em termos de consumo de combustível, agora eu estou fazendo esses 7,7, mas tem um registro aqui histórico de 9,9. Ou seja, se você conseguir dirigir uma condição um pouco mais maneira, provavelmente você vai chegar lá perto dos 10 km por litro, que é um consumo muito bom para uma picape desse tamanho. Bom, agora nós entramos no trecho de terra, são mais ou menos 30 quilômetros até a pousada nós vamos ficar. O que a gente já começa a ver aqui é o ruído de rodagem nessas pedras, né? Nesse terreno bem duro. Nós estamos aqui entrando pelo meio do Pantanal e a gente já começa a ver um pouco desse ruído de rodagem, mas apesar do ruído, a picape e tal, toda a barulheira que ela provoca, as nossas malas aqui dentro, tudo, ela continua sendo uma picape confortável nessa condição aqui. Dá uma cutucada no acelerador na próxima curva ali, vamos ver se ela escapa muito. Aqui, ó. O controle de estabilidade ele entra rapidinho aqui, cortando a potência para não deixar o carro escapar muito de traseira. As impressões gerais que eu tive agora aqui nesse trecho de terra, né? Primeiro, a suspensão ela acomoda bem, não é muito áspera, mas em algumas irregularidades mais profundas ela acaba batendo um pouco mais duro do que a gente gosta aqui no Brasil, né? Uma outra vantagem nesse sistema em comboio que nós estamos aqui, quando você tem muita poeira na frente e às vezes você até perde a visibilidade do carro que está à sua frente, o sistema de detector de objeto à frente, né, o perigo de colisão à frente, ele acusa, tanto aqui no heads-up display, aparece lá uma figurinha vermelha piscando, e o banco também dá aquela vibrada avisando, opa, tem alguma coisa acontecendo aí, fique atento. Agora, o que eu não gostei é desses retrovisores. Eles são grandes, são bons, para quando você está com uma carreta, principalmente puxando uma carreta atrás, mas no uso geral aqui, ele mata um pouco da visibilidade e dificulta um pouco, além de vibrarem mais do que a gente gostaria, né? Agora eu estou aqui com o Fábio Rua, ele é vice-presidente da General Motors do Brasil. Faz um ano que você está na General Motors, ou seja, ele não é contemporâneo meu na General Motors, ele entrou depois, mas ele conhece um pouco da minha história. Mas mais do que a minha história ou a sua na GM, me conta um pouquinho do suporte que a General Motors está dando para esse projeto aqui dos Homens Pantaneiros, que a Pousada Caimã também, a Fazenda Caimã também dá. No que consiste isso, basicamente? Muito bom, obrigado pela pergunta, Gerson, prazer estar aqui com você. E é um projeto que não é específico, né, para um instituto, é um projeto amplo que abarca hoje mais de 430 mil hectares de áreas preservadas no Brasil. A gente tem o IHP, o Instituto Homem Pantaneiro, como um grande parceiro, um apoio que a gente dá num programa específico que é o Felinos Pantaneiros, que é um programa que tem como objetivo preservar a onça-pintada, que é um animal topo de cadeia, e se ela está preservada, todo o resto da fauna está preservada. Tem também trabalhos que eles fazem, que a gente pretende cada vez mais se aproximar, programas de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, programas de monitoramento de focos de fogo, de brigadas de incêndio. É um projeto, né, um Instituto Homem Pantaneiro, que atua em todas essas vertentes, e o nosso objetivo é cada vez mais se aproximar deles, por uma razão muito simples. A GM tem um compromisso ambiental inequívoco de muitos anos e que cada vez mais está integrado à nossa estratégia de negócio. Okay. Quanto mais a gente ruma para a eletrificação, mais a gente passa para o mercado a informação de que a gente está preocupado com o aquecimento global, que a gente está preocupado com o impacto que a gente causa na produção dos nossos carros.
os nossos carros até 2030, a gente tem a meta de chegar a 50% de fabricação de peças 100% sustentáveis, peças que podem ser recicladas, recondicionadas, e a gente está arrumando para isso. Nossos fornecedores estão sendo instigados a cada vez mais apresentar projetos de peças recicladas. Tá. Temos essa visão de até 2030 de zerar a produção de carros a combustão, 35, perdão. Até 35 a gente não produz mais carro a combustão, nossa tendência é produzir carros 100% elétricos. Isso inclui o Brasil também? Inclui o Brasil também, Brasil. Todas as nossas todas as plantas, todas as fábricas do mundo todo? Todas as fábricas do mundo. Até 35. Até 35. A gente faz essa transição ao longo do período, certo. Claro, e é uma transição paulatina, que não vem de uma hora para outra. A gente segue produzindo carros a combustão, cada vez mais eficientes, mas em 2035 o compromisso é em não fazer mais isso. Legal, muito bacana. Eu gostei de conhecer esse projeto aqui. Eu acho que o mais legal de tudo é assim, colocar uma picape como a nova Chevrolet Silverado dentro desse contexto aqui, que tem tudo a ver, porque na verdade é uma picape para o campo, né? Isso faz parte da nossa estratégia, ela é totalmente integrada. Então sim, é um carro para o campo é um dos maiores clientes desse produto, o agronegócio, e é um público que olha o compromisso de sustentabilidade que as empresas têm. Quando olha, isso reverbera no valor da marca, isso reverbera na nossa imagem e reputação. Sim. Que a gente tem a tendência de seguir investindo nisso, buscando, claro, essa integração entre o produto que a gente faz e o impacto que a gente causa no planeta. Legal? Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado. E agora que a gente já conheceu as primeiras impressões ao dirigir da nova picape Chevrolet Silverado que está chegando aqui no Brasil, eu queria falar um pouquinho para vocês desse lugar que nós estamos aqui. Aqui é a Pousada Caimã, um dos melhores locais do Brasil para você fazer um safari. Eles contam que nessa região são mais de 70 onças pintadas que a gente encontra por aqui. E durante o safari nós vamos estar vendo outros animais. Nós vamos conhecer os 5 maiores animais do Pantanal brasileiro e, mais do que isso, conhecer um pouco mais de todo o processo, de todo o cuidado que é dado aqui na preservação do Pantanal, feito por essas pessoas que, tanto a Pousada Caimã, quanto a Chevrolet, através do Instituto General Motors, suporta o trabalho dessas pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.